Feche os olhos, se quiser, e apenas sinta. Às vezes a vida parece seguir normalmente. Os dias passam, as tarefas se acumulam, o mundo gira como sempre. Mas dentro de você há algo que não gira mais. Uma pausa sem nome, um vazio sutil, quase imperceptível, mas insistente. É como uma fresta de silêncio entre pensamentos, um cansaço que não vem do corpo, vem da alma. Talvez você sinta isso agora, ou talvez já tenha sentido tantas vezes que se acostumou com essa presença invisível. Um desconforto que não dói, mas pesa. Uma fisgada que não grita, mas paralisa. A impressão de que existe algo travado, que não avança, que repete, que suga sua energia sem explicação. É o velho eu, aquele que aprendeu a sobreviver, mas se esqueceu de como florescer. Pode ser que você nem consiga descrever com palavras, só sabe que está cansado de buscar sentido e encontrar apenas mais um dia igual ao anterior, cansado de acreditar e ser traído pelas mesmas emoções de sempre, cansado de tentar mudar, mas acabar voltando ao mesmo lugar. E se eu te dissesse que isso não é fraqueza? Que essa sensação de estar preso não é sinal de fracasso, mas sim o ponto exato onde começa a virada? Bruce Lipton, biólogo celular e uma das vozes mais profundas da ciência espiritual, nos convida a olhar além dos nossos genes. Ele revelou algo que mudou a forma como entendemos o corpo e a consciência. Você não é uma vítima da sua biologia. O seu corpo não é um prisioneiro da herança genética. Na verdade, você é jardineiro do seu destino. É a sua percepção, e não o seu DNA, que molda a química do sangue. E é essa química que, por sua vez, determina como seus genes se expressam. Seu corpo escuta tudo o que sua alma sussurra. Imagine isso, sua mente como um maestro, regendo a sinfonia invisível que toca dentro de você. Cada pensamento seu é uma batuta. Cada emoção, uma nota. E o sangue? O sangue é o palco onde tudo isso acontece, onde a vida se orquestra ou se descompassa. Joe Dispenza, outro estudioso das pontes entre mente e realidade, nos lembra que existe um campo eletromagnético ao redor de cada pensamento consciente. Um campo que pode, sim, reordenar os circuitos do cérebro, do coração e até do destino. E isso não é teoria, isso é percepção, isso é transformação. E se aquilo que você chama de bloqueio for apenas o sinal? O último chamado antes do novo? E se aquilo que mais te dói hoje for exatamente o ponto de partida da sua cura? Talvez você não precise se consertar, talvez precise apenas se ouvir com mais presença, porque a verdade é esta: nada muda fora até que mude dentro. Se esta mensagem já começou a tocar algo em você, eu te convido a se inscrever neste canal. E mais, compartilhe este vídeo com alguém que esteja vivendo esse silêncio. Essa pausa que pede algo novo, porque às vezes tudo o que uma alma precisa é ouvir que ainda há um caminho e que ela não está sozinha. Há um detalhe silencioso que passa despercebido pela maioria de nós, um detalhe que se esconde na rotina, nas palavras que repetimos sem pensar, nas reações que explodem antes mesmo que possamos entender por quê. Esse detalhe é o piloto automático, não da mente consciente, mas do subconsciente. E é aqui que mora o primeiro equívoco invisível da nossa existência. Viver como se fôssemos apenas uma repetição de tudo o que fomos um dia. Bruce Lipton nos mostra que até 95% da nossa vida é guiada por programas inconscientes, crenças, memórias, traumas, instalados nos primeiros anos da infância, operam como pistas silenciosas no fundo do cérebro, e é por isso que muitas vezes, mesmo com toda a vontade do mundo, nós não conseguimos mudar. Porque não estamos falhando, estamos apenas obedecendo ao que foi gravado em um tempo em que não tínhamos escolha. Somos como marionetes, dançando em um palco invisível, sem enxergar os fios que nos movem.
fios que foram costurados pelas palavras que ouvimos, pelos olhares que nos feriram, pelas ausências que nos marcaram. E mesmo que o corpo cresça, mesmo que os cenários mudem, esses fios continuam ali, nos puxando para o mesmo lugar. Mas aqui está a boa notícia. Ver os fios já é o começo da libertação. O despertar não começa com uma grande mudança externa. Começa com um instante de lucidez, com a percepção de que aquilo que você chama de jeito de ser pode ser, na verdade, apenas um script antigo rodando no fundo da mente. Reconhecer isso é como ouvir uma nova nota em uma música que você achava que já conhecia. É o primeiro acorde da sinfonia que sua consciência pode começar a compor agora. Você não está quebrado, está despertando. Imagine por um momento duas células absolutamente idênticas, mesma origem, mesmo potencial genético. Mas, ao serem colocadas em ambientes diferentes, elas tomam rumos opostos. Uma floresce, a outra adoece. Essa experiência, revelada pelos estudos de Bruce Lipton, não é apenas um dado científico, é uma metáfora viva do que acontece dentro de nós todos os dias. A verdade é simples, mas profunda. Não são os genes que decidem quem somos. É o ambiente em que esses genes vivem. E esse ambiente, em você, é moldado pela sua percepção. Cada pensamento que você alimenta, cada emoção que você repete, é como uma gota que cai em um lago invisível. E essa gota se espalha, cria ondas, move tudo ao redor, seu corpo, sua mente, seu campo emocional. Nada permanece intocado. A borda do seu ser se curva, se ajusta, se adapta, de acordo com aquilo que você acredita ser verdade. Perceber é criar. Se a sua percepção estiver enraizada no medo, na desconfiança, na sensação de que o mundo é hostil, seu corpo responde, seu sangue muda, suas células se retraem. Mas se a sua percepção for nutrida por pensamentos de curiosidade, presença, compaixão, um novo campo se abre. O sangue se torna fértil, o corpo se alinha e o novo eu encontra espaço para nascer. Cada percepção é um solo e a cada dia você está plantando algo dentro de si, mesmo que não perceba. E se hoje você começasse a plantar presença, plantar leveza, plantar um olhar mais amoroso sobre si mesmo e sobre o mundo? Bruce Lipton não nos convida apenas a mudar pensamentos. Ele nos convida a cultivar percepções que nutrem, que curam, que criam um sangue mais doce, uma mente mais receptiva, um corpo mais disponível para a vida. Porque sim, sua biologia responde à sua espiritualidade. E talvez o que esteja faltando não seja força de vontade, mas um novo jeito de ver. Há um ruído sutil no caminho de quem desperta. Um ruído que confunde luz com brilho, profundidade com frases prontas. Talvez você já tenha ouvido, ou até repetido, mantras como "é só confiar no universo, vibre alto e tudo virá". E sim, há beleza nessas intenções, mas também há uma armadilha escondida na superfície. A verdadeira transformação não se resume a desejar com força, nem a repetir afirmações sem alma. O cérebro, como nos lembra Bruce Lipton, é um tradutor, um químico refinado que converte cada sensação, cada pensamento em sinais bioquímicos. E esses sinais criam sua realidade interna. Não basta desejar algo novo se por dentro o corpo ainda vibra em memórias antigas de escassez, medo ou autossabotagem. Por isso, o caminho não está em repetir que está tudo bem, mas em sentir de verdade que há um novo espaço sendo aberto dentro de você. Pensamento positivo, quando descolado da percepção emocional, se torna ruído, um verniz espiritual que não toca a alma. Já a percepção elevada, essa transforma, porque ela nasce de um olhar que escolhe ver além da aparência, que se pergunta: esse trabalho que desejo, essa relação que sonho, essa cura que espero, minha percepção atual permite que isso floresça? Essa pergunta não é um julgamento, é uma chave.
Ela te convida a parar, respirar, sentir o corpo, ouvir o silêncio e reconhecer, com honestidade e ternura, o que sua biologia está dizendo agora. Não se trata de força, trata-se de coerência. A vida responde à vibração que nasce da verdade, não da tentativa de parecer iluminado. Percepção elevada é isso, um mergulho sincero na sua própria frequência, um gesto íntimo de escuta, uma pausa que transforma mais do que 1000 declarações afirmativas, porque quando sua percepção muda, seu sangue muda, sua frequência muda e tudo, dentro e fora, começa a se realinhar. Você não precisa de grandes rituais para começar a mudar, nem de promessas douradas. A transformação verdadeira começa nas pequenas coisas, na forma como você responde ao que antes te sugava por dentro. Escolha agora uma situação comum da sua vida, algo pequeno, mas recorrente. Pode ser um olhar indiferente que te machuca, uma tarefa que te esgota, um silêncio que te causa desconforto. Qualquer coisa que, mesmo sutilmente, faz sua energia baixar. Agora, feche os olhos por um instante. Imagine que você é o diretor dessa cena. Não mais o personagem que sofre, mas aquele que observa de fora. Sinta essa nova posição. Perceba o que muda em seu corpo. O que acontece com sua respiração, com seu peito, com sua expressão facial? Esse simples exercício é um ensaio para o novo eu. Bruce Lipton nos mostrou que nosso corpo reage à percepção com precisão cirúrgica. O sangue muda, o sistema endócrino muda e o cérebro, como jardineiro atento, prepara o solo para um novo campo emocional. Inspirado no trabalho de Joe Dispenza, existe um método simples, sem glamour, mas com poder. Observar, redirecionar, reforçar. Primeiro você observa. O que estou sentindo agora? Depois, redireciona. Qual outra percepção posso cultivar aqui, sem mentir para mim? Por fim, reforça. Como meu corpo responde a esse novo estado? Como posso sustentar essa vibração por alguns instantes a mais? Não é sobre positividade forçada, é sobre presença. A sinfonia perceptiva começa quando você percebe que pode reger os próprios pensamentos. Não todos, mas o suficiente para mudar o tom da sua frequência. Você pode começar hoje, 1 minuto por vez, um pensamento por vez, uma respiração de cada vez. Porque quando você muda o jeito de ver, o mundo ao seu redor começa silenciosamente a se reorganizar. Em uma calçada esquecida pelo tempo, num canto qualquer da cidade, uma rachadura no concreto revela algo improvável. Uma flor, delicada, pequena, corajosa, nascendo ali onde ninguém esperava beleza, crescendo entre pedras, onde não havia solo fértil, apenas insistência. Ela não esperou o terreno perfeito. Ela não esperou a estação certa. Ela apenas respondeu à luz. Essa flor é metáfora, mas também é real. É o retrato simbólico da força silenciosa que habita dentro de você. E há pessoas que encarnam essa metáfora sem saber. Como uma mulher, vamos chamá-la de Clara, que carregava anos de tensão com o próprio pai. Palavras duras, silêncios longos, feridas abertas demais para serem tocadas. Clara buscava reconciliação, mas sempre esbarrava na mesma parede emocional. Até que um dia, ela mudou o olhar. Não o comportamento do pai, o olhar. Ela passou a vê-lo como um homem ferido, não como um algoz, como alguém que também carregava fios invisíveis. E com esse novo olhar, sua percepção gerou um novo campo. Ela parou de reagir, começou a responder. E pouco a pouco, a relação mudou. Não por mágica, mas porque o ambiente emocional se reprogramou. Como uma célula que floresce quando o meio se torna seguro, o pai de Clara também começou a mudar. Os gestos se suavizaram. O diálogo ressurgiu. E onde havia distância, nasceu cooperação. É isso que Bruce Lipton nos ensina. Não é o outro que muda, é a frequência do ambiente que transforma tudo. E o ambiente
começa dentro. Talvez a sua flor também esteja tentando brotar. Talvez sua consciência já esteja se movimentando como a seiva silenciosa que rompe o asfalto por dentro. E se for assim, não force, apenas permita. Porque o milagre da transformação não grita, ele sussurra. Ele floresce em silêncio, onde ninguém imaginava que ainda havia vida. Voltemos por um instante àquele silêncio do começo. Aquela dor sem nome, aquela sensação de estar travado por dentro. Você se lembra? Aquela angústia não era um erro, não era fraqueza, era um chamado. Chamado para olhar com mais profundidade. Para perceber que por trás do cansaço emocional existiam programas antigos, invisíveis mas ativos, repetindo os mesmos enredos, mantendo o corpo num estado de sobrevivência silenciosa. Mas agora, algo em você já se moveu. Você conheceu o poder do controle acima dos genes. Você se lembrou, ou talvez tenha descoberto pela primeira vez, que não está condenado por sua herança biológica. Você não é o passado impresso no seu DNA. Você é a percepção que pode, hoje, mudar a bioquímica do seu corpo. Você é o jardineiro. Você é o solo. Você é o cuidado. E também é a semente. Joe Dispenza nos mostra que sua mente, quando alinhada ao coração, se torna campo magnético de criação, não de sonhos distantes, mas de realidades interiores tão reais quanto qualquer objeto ao seu redor. Tudo começa na intenção, mas é sustentado pela coerência. Perceber é plantar, e plantar é viver. Agora, imagine uma gota caindo sobre um lago tranquilo, pequena, quase tímida, mas ao tocar a superfície, ela cria ondas, suaves, precisas, crescentes. A percepção é essa gota. E sua consciência é o lago. Quando você muda o olhar, você muda o campo. E quando o campo muda, o corpo responde. Então, hoje, não tente mudar tudo. Sinta um novo pensamento. Observe a mudança no corpo. Reconheça que algo está florescendo aí dentro. Porque quando a mente floresce, o corpo floresce junto. E onde há coerência, há cura. Que o ponto de virada da sua vida não seja medido pelas conquistas externas, mas pela forma como você passa a olhar o mundo, a si mesmo, o outro. Porque o novo eu não é um lugar que se alcança, é um estado que se habita. Comece agora. Respire. Sinta. Escolha numa nova percepção. E se essa mensagem tocou sua alma, compartilhe com alguém que precise desse despertar. Inscreva-se no canal para que juntos possamos continuar semeando consciência, onde antes só havia repetição. Escreva nos comentários: eu escolho despertar. Assim, você reafirma para si mesmo e envia uma vibração clara ao universo, porque sim, ele está ouvindo, mesmo no silêncio.